Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Ana Noronha, eu sou designer desde 2007, designer de interiores, coordeno o curso técnico de design de interiores do Senac EAD, né? O Senac Educação à Distância, um curso 100% online que atende alunos de todo o Brasil e que forma pessoas com um diploma reconhecido pelo Senac, né? Propicia um diploma Senac para os nossos alunos. Para otimizar o nosso tempo hoje, eu peço que ao longo da nossa live, caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever ela aqui no chatzinho ao lado da nossa live, colocando o nome de vocês e o e-mail, para que posteriormente a gente possa responder, ok? Hoje eu fui convidada pela Promob para falar para vocês sobre artifícios que surpreendem na venda de projetos. Por quê? Porque hoje a gente precisa, para atender o nosso cliente, ter um diferencial, né? Trazer algo novo para ele, algo diferenciado em relação às outras pessoas. Porque a forma de projetar, a forma de apresentar os projetos, ela está muito parecida. As pessoas projetam, apresentam as renderizações ali para os seus clientes, né? Os detalhamentos, mas o que a gente pode fazer de diferente para se destacar, né? Para conseguir fechar essa negociação com os nossos clientes, certo? Vamos começar então, pessoal, falando sobre a questão da humanização de projetos, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, é um assunto que eu acho que todo mundo que trabalha com design de interiores, com arquitetura de interiores, quem trabalha em projeto, atendendo em loja de imóveis, tem que saber humanizar os seus projetos para gerar um diferencial de mercado, um diferencial de apresentação. O que seria essa humanização de projetos? É fazer com que esse projeto ele fique familiar ao cliente, certo? O cliente olha para aquela renderização que a gente apresenta e ele consegue se enxergar dentro daquele espaço. Então, o que podemos fazer nesses projetos, tá? Isso também vai depender do nível de intimidade que vocês têm com esse cliente, mas algumas coisas vocês conseguem tirar ali numa conversa. Então, por exemplo, fotografias. Se o cliente tem fotos em rede social, né, que vocês consigam ter acesso a essas fotos, vocês podem pegar essas imagens e aplicar no projeto de vocês ali no Promob. Então, aplica no porta-retrato, aplica em um quadro, né? É algo que já traz uma familiarização, além daquele móvel, do jeito que você projetar aquele mobiliário, do jeito que ele quis, você também está trazendo, né, essa humanização, fazendo com que ele se sinta ali dentro daquele espaço. Olha a minha foto, olha que legal. Outra coisa que eu gosto de utilizar bastante nos meus projetos é saber qual é o programa de televisão, ou filme, ou seriado, Netflix, enfim. Qual é a preferência de programas de televisão do cliente? Porque, sabendo dessa preferência, aqui nesse projeto, por exemplo, a cliente comentou que ela gostava muito do MasterChef, era um momento de distração para ela. Então, foi a primeira imagem que eu fui buscar para humanizar o projeto dela, na televisão, na sala, naquele espaço que eu estava projetando para ela e a família dela relaxarem, eu procurei colocar o programa preferido dela na TV. Isso é um carinho, isso é um afago, isso faz uma diferença no atendimento, né? É um artifício ali que ajuda a vender o projeto. Saber o time do coração do cliente é algo importante, porque às vezes em um bar que vocês estejam projetando, né? Um espaço gourmet, alguma coisa do tipo, vocês já conseguem colocar ali no espaço a imagem, né? O brasão
desse time do cliente. Isso é uma coisa que agrada também. Bebidas e hobbies, então procurar saber se esse cliente ele tem preferência por vinhos, né? Claro, mas eu não estou projetando uma adega, Ana, eu estou projetando uma sala de estar que não vai ter adega. Não tem problema, mas daqui a pouco um barzinho, alguma coisa que tenha ali, uma bandeja, que você possa colocar ali a bebida favorita desse cliente é legal. Hobbies também é uma coisa interessante de se saber do cliente, porque, por exemplo, o meu cliente coleciona carrinhos de corrida, eu posso colocar como um elemento decorativo ali no espaço, né? Isso também vai fazer com que ele se sinta representado nesse projeto. Saber se ele tem cachorro, se ele tem gato, por quê? Porque dentro do Promob a gente consegue imagens ali no decore de animais, e dependendo ali, sabendo a raça, né, do bichinho, se ele tem raça ou não, enfim. Mas você consegue colocar a representação gráfica, né, desse animalzinho ali no sofá, na cama. Então isso é um outro carinho. Outra coisa legal que o Promob faz é dar a possibilidade da gente trabalhar os materiais escolhidos pelo cliente ou os materiais pré-existentes na casa dele. Então, por exemplo, nesse projeto aqui, eu apliquei um porcelanato 60 por 60 polido, que a cliente já tinha. Então, o piso a gente não trabalhou na obra. Porém, eu não tinha esse piso representado, por exemplo, ali no Promob, ou se tinha, eu queria pegar o dela. Então, o que eu fiz? Eu fui no site do fabricante, eu peguei essa imagem em alta resolução, salvei ela e eu levei para dentro do Promob. Tem como fazer isso também, tá? Não só a imagem de TV, né, de programas para colocar na televisão, fotografias, enfim, mas vocês conseguem trazer essas imagens ali para dentro, tá? Piso laminado que o cliente já tenha, e aí vocês conseguem trabalhar essas imagens nos materiais ali, fazer a paginação. Para quem tem o plugin, o Promob Reveste, dá para fazer a paginação, né, dos revestimentos, funciona super bem. Dá para trazer ali as texturas para dentro do Promob Reveste e aplicar no ambiente, certo? Vista de janela, pessoal, isso é outra coisa muito boa de fazer. Toda vez que eu vou fazer a medição de um cliente, né, ou seja, eu vou lá na obra ou na reforma dele com a minha trena, medir a casa dele, uma outra coisa que eu faço é levar ou uma máquina fotográfica ou o meu celular, né? Se quem tem um celular com uma resolução boa de câmera, leva o seu celular. Por quê? Porque aí vocês podem fazer uma fotografia da vista que o cliente tem da janela dele. Isso é uma coisa muito legal, porque depois vocês conseguem aplicar, né, ali na renderização do projeto. Então, é outra forma de humanizar. O cliente vai olhar o render dele e ele vai enxergar exatamente a vista que ele tem do lado de fora da casa dele. Certo? São pequenas coisinhas, pessoal, mas que fazem toda a diferença na hora da apresentação. É o diferencial. O cliente entende aquilo como um carinho e ele percebe o quanto vocês se empenharam em deixar o projeto com a cara dele. Tá? Então, isso é saber ouvir, saber atender ali não só as necessidades, mas as expectativas desse cliente com relação a esse projeto, a esse trabalho. Ok? Bem, o que mais que podemos trabalhar aí em artifícios, né, nos nossos projetos? Cuidado nos detalhes, pessoal. Aqui eu estou falando bem das questões de como preparar o projeto de vocês para a renderização. Às vezes na pressa, e isso acontece muito com quem trabalha em loja, né? Quem trabalha com projeto de imóveis em loja, nem sempre dá para fazer tantos detalhes tão caprichados. Mas eu aconselho que, se possível, ter um tempinho maior, vale a pena ter esses cuidados aqui, além daquela humanização que eu comentei,
ter esses cuidados nos detalhes que eu vou comentar agora aqui com vocês, tá? Iluminação, pessoal. A iluminação na renderização, ela faz toda a diferença, certo? Não só no Promob, mas como em qualquer outro programa gráfico. Então, é muito importante que vocês testem iluminação, saibam iluminar, não tenham medo de errar, vão testando, vão brincando. A iluminação, ela funciona bem como na vida real. Se eu tenho um ambiente mais claro, eu vou diminuir a intensidade. Se eu tenho um ambiente mais escuro, com materiais mais escuros, eu vou ampliar. Vai ser necessário, né, eu aumentar essa intensidade, esse fluxo luminoso, para que a luz consiga iluminar o espaço. Então, são esses cuidadozinhos que vocês têm que ter. Aqui no canal Promob Brasil, tem algumas playlists que falam sobre isso, né? Nós temos a Promob Lives, onde tem vários colegas, né? Vários outros convidados que já falaram sobre iluminação. E também tem a playlist Project para projetar, que tem ali específico falando sobre a configuração de iluminação também, tá? Todos esses itens aqui que eu estou comentando com vocês vão ver que ali nessas playlists também já tem bem detalhado essa configuração. Então, vale a pena vocês seguirem estudando ali, né? Seguirem se apropriando. Bem, além de uma iluminação bem feita, o que mais, pessoal, que a gente tem que cuidar ali nos detalhes, né? Texturas e acabamentos, tá? Então, saber escolher, se pegar uma imagem da internet, que seja uma imagem em alta resolução. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais esse aspecto para vocês, mas é importante vocês já saberem que dá para trabalhar com imagens sempre em alta resolução e a gente consegue trabalhar os acabamentos ali dentro do Promob. Saber utilizar a vista dinâmica, que é uma ferramenta que tem ali dentro do Promob, que ajuda muito na parte de escolher a vista, né? Escolher que parte do projeto a gente vai estar renderizando, tá? Então, ter o domínio da ferramenta vista dinâmica é muito importante para quem vai renderizar. Por último, o render, saber trabalhar ali a parte de configuração do render. Então, vamos dar uma olhadinha detalhadamente em cada uma dessas partes, tá? Eu trouxe algumas dicas interessantes aqui para vocês. Vamos começar falando sobre iluminação, pessoal. Esse aqui é uma receitinha de bolo que eu trouxe para vocês saberem como configurar a cor da lâmpada, né? Que dentro das propriedades fotométricas de uma lâmpada, a gente chama de a propriedade de Kelvin, né? Kelvin é a temperatura da cor. É o que, quanto maior o número de kelvins, a gente tem uma luz mais fria. Quanto menor o número de kelvins, a gente tem uma luz mais quente, tá? Isso vocês conseguem ver nas embalagens das lâmpadas. No Promob, a gente não tem como colocar ali o Kelvin, né? O fator fotométrico. Mas nós temos como configurar de maneira muito adequada ali no editor de luzes a parte da coloração. Então, não precisa a gente ter o código, né? O número de Kelvin. A gente consegue trabalhar aqui, ó, dentro do sistema RGB, tá? Que é a mistura de vermelho, verde e azul. Então, por exemplo, aqui, ó, clico na lâmpada, seleciono a lâmpada que eu coloquei ali no ambiente, e aí eu quero trabalhar a cor dela. Então, eu vou clicar aqui nesse botão, vai abrir a janela para mim da configuração da cor, e aí eu vou conseguir colocar ali, ó, os códigos, né, RGB. Então, eu consigo colocar lá, eu quero 255, 147 e 41. Então, seria 255 de vermelho, 147 de verde, 41 de azul. E aí eu tenho esse resultado, ó, uma luz quente bem alaranjada, tá? Então, testem esses fatores aqui, vocês vão ver que vocês vão ter resultados bem interessantes ali na iluminação, vão conseguir dominar melhor. Então, a gente tem aqui a luz bem quente, mais alaranjada,
Aqui já é um pouquinho mais claro, aqui mais amareladinho, mais um amarelo bem clarinho. Depois aqui a gente já tem a luz neutra, né? Que seria ali em torno de 2.700 kelvins, 3.000 kelvins, né? Aí a gente vai estar trabalhando uma coloração mais neutra, ó. Então, aqui um mais branquinho, ó, 255, 255 e 255, é um branco bem branco, tá? Aí vocês conseguem fazer as receitas ali e aplicar no projeto. Façam esses testes que vale a pena. E aqui tem a luz fria, ok? Uma novidade do Realcine 2.0 foi a inserção do perfil IS, tá? Para luz spot, tá, pessoal? A luz ambiente, que é essa luzinha aqui, ó, que é aquela luz que emana luz para todos os lados, ela não tem perfil IS. Mas a luz spot, que é aquela luz direcional, daí ela tem essa opção. E o que é o perfil IS? O perfil IS é um tipo de arquivo que já contém o comportamento de emissão da luz de uma lâmpada. Então, a gente tem dentro ali do Promob, para as lâmpadas spot, 30 perfis IS diferentes. Então, vocês podem definir, ó, como que essa luz vai estar, né, com a emissão de iluminação, como se fosse o fluxo luminoso dela, certo? Então, vocês podem definir ali melhor esse foco, né? É bem interessante, eu achei assim algo bem, digamos assim, inovador ali dentro do Promob com o advento ali do Realcine 2.0. Acho que foi um ganho bem significativo nessa parte da fotometria, tá? Bem, sabendo trabalhar a iluminação aqui, o que mais, pessoal, que a gente pode utilizar ali para melhorar os nossos renders, né? Para ter esse artifício de venda ali dos nossos projetos. Texturas e acabamentos. Então, quais são as dicas que eu trago para vocês? Se vocês usarem imagens de fora, né? Pegar imagens da internet para trazer para dentro do Promob, um porcelanato que o cliente já tem, um laminado que o cliente já tem, que vocês não encontraram ali na aba de materiais do Promob, então peguem uma imagem em boa resolução, tá? Tem que ser uma imagem grande, bem enquadrado, aquele piso, né? A gente enxergar ele de frente, bem certinho, enxergando ali toda a visualização. Se for piso cerâmico, procurem não pegar peças que tenham as juntas ali aparecendo, ou seja, só a textura mesmo, porque aí depois no próprio Promob vocês conseguem fazer essa paginação utilizando o plugin do Promob Reveste, e sempre imagem sem flash, para não ficar aquele brilho, né? Uma parte mais escura, outra parte mais clara. Outra coisa muito importante, além de vocês aplicarem esse material externo, é muito importante que depois da aplicação vocês cliquem nele, vão ali em propriedades, materiais, e lá embaixo vocês têm a possibilidade de selecionar o acabamento que vocês querem para aquela peça. Então, isso faz toda a diferença na renderização, vocês irem definindo os acabamentos. Tecido, que acabamento tem que ter, a almofada, o tapete de sisal, a parede acetinada, o forro que eu quero fosco. Então, vocês têm que dar esse acabamento, não adianta só aplicar a textura, só aplicar a cor. Vocês têm que aplicar o acabamento para vocês terem toda a parte de incidência da luz, se vai refletir, se não vai refletir, né? Deixar os espelhos com cara de mais espelho ainda. Então, é aqui nos acabamentos que vocês conseguem fazer essas configurações. Então, não dá para ter preguiça de fazer esses ajustes. Vai fazer toda a diferença na apresentação final do render. Vista dinâmica. Isso é uma coisa que eu observo até nos nossos alunos ali do curso, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Por quê? Principalmente em ambientes estreitos. Quando é banheiro ou um lavabo, a primeira coisa que as pessoas fazem é rebaixar a parede,
e mostrar com a vista dinâmica o que tem dentro. Quem nunca fez isso, né? Principalmente o pessoal que está começando, acontece bastante. Como resolver essa questão, tá? O que vocês têm que fazer? Sempre, pessoal, deixar o projeto de vocês no modo perspectiva. Do lado ali do vista dinâmica, vocês têm esses dois bloquinhos aqui, ó, dois cubinhos, um amarelo e um verde, que eles tramitam entre o modo ortogonal e o modo perspectiva, tá? Então, para vocês deixarem no modo perspectiva, vocês clicam aqui, e aí ao entrar ali no vista dinâmica, vocês vão perceber que o olho, o observador de vocês, ó, ele está com a linha no modo cônico, né? No modo em triângulo, tá? Então, significa que, ok, vocês estão em perspectiva. Na sequência, se é um ambiente estreito e eu quero mostrar lá dentro, eu não levo o meu observador lá para dentro do projeto. É um espaço pequeno. Então, o que eu posso fazer para mostrar? Olha só o enquadramento que eu fiz aqui nesse quarto. Ó. É um quarto pequeno e eu consegui fazer um enquadramento bacana para parte da renderização. Então, qual é o segredo? Eu não rebaixei parede, até principalmente quando tem espelho, fica esquisito, né? Rebaixar uma parede e o espelho projetar o nada atrás. Então, é muito importante deixar as paredes em pé por isso. Aí, vocês deixam o observador fora do ambiente, abram uma vista que não seja muito larga, isso é outro erro também, às vezes as pessoas esticam a visualização, querendo mostrar o todo do projeto, mas é importante lembrar que o ser humano, ele não enxerga em 180 graus, então não dá para a gente abrir tanto a nossa visualização. É interessante a gente deixar a vista como eu deixei aqui, ó, tá? Observe que está quase 90 graus ali, né? Entre uma linha e outra, tá? Uma angulação ali em torno de 90 graus, porque aí eu não fico com uma vista de olho de peixe tão esticada, certo? Deixei o meu observador aqui fora e essa linha vermelha, que é a linha de corte anterior, que antes estava bem em cima do observador, eu levei ela lá para frente. Então vejam que eu estou trazendo ela para dentro do ambiente. Quando eu faço isso, o Promob ele corta tudo que está para trás da linha. Então a parede aqui, ó, ela é como se ela tivesse sido rebaixada, entende? Ele só mostra o que está dessa linha para frente. Então essa é a forma que vocês têm de não rebaixar paredes. Por favor, não rebaixem paredes, tá? Até porque se vocês têm clima aplicado ali no render do lado de fora, fica entrando aquele sol junto com a luz, aí vira uma confusão. Então é bacana deixar toda a estrutura da construção fechadinha, certinha, não rebaixem, certo? Dominou vista dinâmica, outra coisa que também o pessoal faz muito em render é querer colocar o observador assim um pouco de lado, né, para mostrar na diagonal. Não fica um render tão interessante, tá? Eu aconselho sempre a vocês deixarem a renderização com esse tipo de visualização aqui, ó, em que a gente tem o teto, a linha do teto e a linha do piso. Opa, desculpe. A linha do teto e a linha do piso muito retinhas. Então, vocês observem que elas estão paralelas, ó, uma à outra, tá? Isso fica interessante porque a gente enxerga um plano, né? Um plano único, uma vista única. Fica muito mais bonito do que a gente deixar o projeto assim um pouco de lado, ok? Bem, além do domínio de vista dinâmica, chegamos na parte da renderização. Então, pessoal, o que é importante ali na hora da renderização? Escolher uma boa resolução. Lá dentro da configuração do render, vocês têm maneiras de personalizar, né, a renderização de vocês, a resolução, colocar ali o tamanho que vocês desejam. Ah, eu quero 4.000 por 2.000. Tudo bem, dá para colocar. Mas vocês vão fazer essa definição também de acordo com a máquina, o computador que vocês têm, porque é importante lembrar
que quanto maior a resolução que vocês colocarem ali na configuração de render, mais demorado vai ficar esse render, tá? Escolher sempre trabalhar com render profissional, porque marcando ali a opção de render profissional, vocês vão ter todas as texturas, olha só, a gente tem as texturas bem representadas, aqui eu tenho esse travesseiro, né, de linho, olha a colcha aqui, ó, toda a parte do relevo ali que esse tecido tem, fica bem representada, né? O tijolo, esse tijolo aqui, por exemplo, eu apliquei o material tijolo, depois fui lá nos acabamentos, apliquei um acabamento que tivesse esse efeito do tijolo, então não foi só a textura, eu também dei o acabamento, né? Tudo para auxiliar numa melhor renderização. E aí, escolho uma boa resolução de render e trabalho sempre no render profissional. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a respeito do clima. Isso é uma coisa muito engraçada que eu já vi em vários renders aí pela internet, né? O que o pessoal faz? O pessoal vai lá, configura o clima, coloca lá pôr do sol, bem bonito, né? Mas aí pega uma imagem para colocar ali na vista da janela, uma imagem de fundo que não tem a ver com o clima, entende? Por exemplo, um clima de pôr do sol, mas a pessoa colocou uma imagem que está o sol de meio-dia. Então aparece ali a imagem do sol, então fica esquisito. Então é sempre importante ajustar isso, que a vista da janela de vocês combine com o clima, como nessas imagens aqui que eu trouxe para vocês. Observem, ó. Esse aqui eu coloquei o clima de pôr do sol. Então eu tenho aquele sol assim se pondo, eu mexi ali no azimuth, né, para deixar na posição solar bem nessa parte aqui do projeto, porque eu queria que projetasse aqui na cabeceira da cama. E eu escolhi uma imagem para colocar que combinou com esse clima, porque nessa minha imagem o sol está bem aqui, ó, entende? Está se pondo exatamente naquele ponto. Então pensem nisso, tá? Isso vai deixar o projeto de vocês mais realista do que pegar uma imagem qualquer só para colocar lá fora, certo? Aqui é o clima noturno, ó. Eu coloquei uma imagem da cidade noturna. Então, não tem nenhuma luz artificial ligada dentro do ambiente, a gente só tem a projeção do clima entrando no ambiente, o clima noturno, como se a luz do quarto estivesse apagada e a janela aberta, pegando aquela luz ali da cidade. Tá? Então, esse cuidadinho, assim, é muito importante vocês terem ali no momento da renderização. Por último, mas não menos importante, eu queria falar com vocês sobre realidade virtual, que é um recurso que eu uso muito com os meus clientes. É algo assim que não é tão novo, tá, pessoal? Mas é algo assim, no nosso mercado ainda é novo, entende? O recurso não é novo, mas não são todos os profissionais que utilizam. Então, quem não usa, eu aconselho a começar a usar, porque é um diferencial no atendimento com o cliente e faz toda a diferença. Então, para quem não sabe o que é realidade virtual, eu vou explicar rapidinho, tá? A realidade virtual, ela tem como objetivo simular situações e ambientes. Então, a gente, através de imagens, de vídeos, a gente consegue fazer com que o usuário tenha uma experiência de imersão. Ele se sinta dentro do espaço que a gente está colocando ali para ele. E onde que a gente induz isso para o cliente? Através desses óculos de realidade virtual, tá? Dá para fazer muito simples com o Promob, vocês vão ver daqui a pouquinho. Não é trabalhoso, né? E gera toda uma diferença no atendimento, tá? O objetivo da realidade virtual é fazer com que o cliente tenha assim os seus sentidos enganados, né? Então ele se sente naquele espaço virtual, né?
através de efeitos visuais, sonoros, táteis, né? Mas no caso aqui, com o Promob, a gente consegue fazer isso através do efeito visual. A gente faz essa imersão através de imagens em 360 graus. Bem, por que usar então? Aquilo que eu estava comentando com vocês. Gerar o encantamento no projeto, humanizar o projeto. Eu já vou explicar para vocês como é que eu uso esse recurso, como é que eu apresento para o meu cliente. Traz uma valorização do trabalho realizado. O cliente ele consegue enxergar valor, né? Porque isso é uma dificuldade também. Como com quem trabalha com arte projetual sabe que muitas vezes as pessoas não valorizam o nosso trabalho. Eles entendem que é muito fácil projetar, é muito fácil criar algo. E a gente sabe que não é. Então, uma maneira de fazer com que o cliente enxergue o valor do que a gente está projetando para ele, né, o valor do nosso trabalho, é fazer coisas diferentes. E a realidade virtual, né, ela ajuda bastante nesse sentido, faz o cliente enxergar essa diferença, tá? É algo, como eu comentei, ainda inovador e é ainda um diferencial de oferta no serviço profissional, porque não são todas as pessoas que utilizam, apesar de ser um recurso bem simples, vocês vão ver, eu trouxe algumas dicas ali para vocês verem como funciona, tá? Como é que eu faço com o meu cliente, pessoal? Eu faço toda a renderização ali no Promob, vou mostrar para vocês depois como fazer. Eu levo para um aplicativo, coloco depois a imagem gerada, né, desse render nesse aplicativo, e aí com o uso do celular eu consigo conectar o meu celular, né, acoplar o meu celular aqui nesse óculos e o cliente tem essa visualização. Então eu levo ele para o apartamento dele como está e eu peço para ele, dá um giro 360 e vê o que você enxerga agora, né? Como está o teu apartamento hoje? Como está o teu ambiente hoje? E agora vamos colocar o óculos. E aí a pessoa consegue, no mesmo ponto, eu sempre procuro colocar ela exatamente no mesmo ponto que eu renderizei. Porque aí a pessoa põe o óculos e ela, ó, era assim, agora, nossa, olha como tá diferente, né? Então, isso é também uma humanização de projeto e um artifício para vender o nosso trabalho. Então, rapidinho, vamos ver como que a gente faz isso. Bom, quais são os insumos, ou seja, quais são os itens que vocês precisam ter para dar certo, né? Vocês têm que ter o Promob instalado no computador de vocês para poder fazer o trabalho. Um smartphone, pode ser da marca que vocês quiserem, desde que seja smartphone, para vocês poderem baixar os aplicativos, né? É interessante ter um smartphone um pouquinho mais potente, mas não faz diferença. Tem smartphones aí no mercado de 300, 400 reais, né? Quem está ainda com um celular mais fraquinho, tá? Ter um aplicativo instalado no seu celular, depois eu vou falar para vocês quais são os aplicativos que eu utilizo, que são aplicativos gratuitos, eu não pago nada por eles, e ter o óculos de realidade virtual, que o meu eu paguei 80, 100 reais, 100 reais, tá? Então ele é bem acessível, mas vocês encontram em alguns sites até por 60, 70 reais, ok? Bem, tendo esses itens em mãos, vamos começar então. Vou abrir o meu arquivo Promob, vou montar ele, vou trabalhar todas as texturas, toda a iluminação, deixar o projeto como se fosse fazer um render simples, um render comum, né? A renderização ali que a gente manda a imagem para o cliente, tá? Faço isso, pessoal, aí na vista dinâmica, qual é o segredo aqui, tá? Já dizendo para vocês como trabalhar. Eu sempre coloco, ó, a altura do meu alvo e do meu observador em torno de 1.500, tá? Porque normalmente um vão de uma residência é 2,60, 3 metros,
tá? Então, eu coloco a altura do meu observador aqui, ó, na metade do ambiente, entende? Porque aí a gente tem um ponto fixo, né? Um pivô do render bem no meio do ambiente, no meio da altura. Então, eu coloquei ali, ó, 1500, 1500, e também procurei colocar o meu observador no meio do ambiente. E, claro, observem que eu estou no modo perspectiva, isso é importantíssimo, né? Coloquei o meu observador à frente, ó, quase ali na parede, né? E agora, eu vou entrar ali na minha parte de renderização. Deixei tudo certinho. Eu vou clicar lá no ícone do Realcine 2.0. Cliquei ali no link, eu vou apertar aqui, ó, em configuração do render, porque eu preciso entrar aqui nas configurações para poder deixar certinho da maneira correta. Então, cliquei ali na configuração do render, vou configurar a resolução. Então, é importante, pessoal, que vocês deixem numa resolução mais alta, tá? E outra coisa, sempre uma o dobro da outra. Então, por exemplo, aqui está 3072 por 1535. Então, observem que é o dobro, tá vendo? A largura é o dobro da altura, tá? Outra coisa, deixar sempre no render profissional, não trabalhem em inicial e final, porque aí vocês não vão ter uma boa representação dos acabamentos, dos materiais e das luzes. Usem o profissional. E aqui a gente marca render 360, ok? Se vocês aplicaram, fizeram clima lá fora, colocaram imagem, ó, vocês podem configurar tudo aqui, colocando a posição do sol, azimuth, trabalhando ali o tema, se é pôr do sol, se é noturno, né? Lembrem daquela questão da imagem que tem que bater com o clima, a altitude do sol também, tá bem? E aí manda renderizar. Terminou a minha renderização, eu vou salvar a imagem. E aí ela vai aparecer assim, ó. Ok? Parece que está distorcido, mas é assim que ela fica, tá? O resultado é esse aqui. Tenho a imagem ali toda pronta. Estou com a imagem pronta, aí o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse render salvo e eu vou levar essa imagem desse render lá para o meu aplicativo, tá? No meu smartphone. Então, eu trouxe aqui para vocês dois que eu utilizo. O que eu tenho utilizado mais é esse aqui, ó, o Inside Places, tá? Que é meutour360.com.br. Mas um bem conhecido e também é bom é o Ver, tá? Que é o ver.tv, ok? Qualquer um dos dois, muito tranquilo de se trabalhar, vocês não vão ter erro ali para incluir as imagens de vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o exemplo do Inside Places, tá? Mas, assim, é importante lembrar que existe uma infinidade de aplicativos para esse tipo de trabalho, tá? Eu só dei 2 exemplos, mas existem outros aí no mercado. Ó, esse aqui é o meu Tour 360, então esse é o site. É importante que vocês tenham o aplicativo no celular, no caso desse aqui, né, do Inside Places, ele funciona assim. Então, eu tenho o aplicativo no celular e eu entro no site, tá, no meu computador. Entrei no site, eu vou logar na minha conta. Quem não tem conta, cria sua conta. Clicou aqui, aí ele vai abrir, ó, o perfil de vocês. Ó, aqui está o meu perfil, Ana Noronha. Aí eu estou usando, né, a assinatura gratuita, né? Tem outras assinaturas, mas optei pela assinatura gratuita, não tem problema. Eu tenho limite de até 200 renders para deixar ali dentro, tá? Eu normalmente vou tirando e trocando, nunca cheguei nos 200, ó. Tô com 4 só agora. E aí, se eu quero carregar os meus projetos, eu vou aqui, ó, em meus projetos. Cliquei ali em meus projetos, aí eu posso clicar em novo projeto para fazer uma pasta e dentro dessa pasta eu carrego a minha imagem, aquela imagem ali que eu projetei, tá? Aqui vocês vão ver, ó, que eu carreguei o dormitório, estão vendo? Ele já está carregadinho aqui.
tá? Carreguei o dormitório, aí agora, ó, eu vou para o meu celular, abro o meu aplicativo, tudo que eu carreguei lá no site vai aparecer aqui, ó, tá? Abri o aplicativo, vai aparecer aqui. Então, eu quero mostrar para o meu cliente, por exemplo, o dormitório que eu fiz para ele. Então, chamo ele lá no ambiente dele a ser projetado, se está vazio ou se tem os móveis mais antigos dele, não tem problema. E aí eu levo a pessoa para ficar aqui no pé da cama dela, porque aí quando eu botar o óculos, ela vai enxergar como aquele espaço vai ficar. Então, isso gera um encantamento, né? Clico ali, dormitório, a imagem abre aqui, ó. Estão vendo? Eu já consigo navegar por ela com o touchscreen. Mas se eu quero levar para o óculos, eu aperto aqui embaixo nesse íconezinho, que aí a imagem duplica. Quando ela duplica, eu abro aqui o meu óculos, ó, ele tem um compartimento para eu encaixar o meu celular, conecto e aí o cliente já consegue enxergar o seu projeto, tá? Ele fica duplicado. É importante vocês olharem, a diferença entre esses óculos são os ajustes da lente, tá? Porque tem uns melhores que vocês conseguem ajustar a posição, se a pessoa tem o globo ocular um pouco mais afastado ou mais aproximado, vocês conseguem mexer aqui, certo? Nessa configuração aqui do óculos. Então, vale a pena olhar, ver se o óculos que vocês forem comprar tem esse ajustezinho, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês no site, ó, a imagem, vou abrir aqui, só para vocês verem, ó, a imagem em 360, olha só que legal, tá? A gente tem todas as texturas representadas, ó. Isso aqui é o que o cliente vai enxergar no óculos, ó. Toda a parte de iluminação, tudo certinho, ok? Se tivesse lá aberta a persiana, a vista da janela, se tivesse colocado o espelho, teria o espelho, enfim. Tá? Isso é encantamento, turma. É uma diferença assim, ó, gigantesca. A gente não precisa nem explicar para o cliente o projeto. Ele olha, ele já se encanta, ele entende aquela proposta, né? Claro que isso aqui tudo é feito em cima de um bom briefing. É conversar com esse cliente, ver o que ele quer. Não adianta só fazer 360, né? Sem saber o que o cliente gosta. Mas é uma entrega final muito bonita, muito bacana, que encanta bastante as pessoas, tá bem? Bom, para finalizar, quero deixar uma frasezinha aqui para vocês, né? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, que é de um escritor americano lá do século XX, o Robert Collier. Né? E eu acho que trabalhar com projetos é bem isso. Se a gente vai trabalhando os pequenos detalhes do projeto, que parece bobagem, né? Fazer aquele pequeno, aquela foto, aquele pet ali em cima do sofá, colocar o programa favorito do cliente ali na televisão, trabalhar bem os acabamentos, procurar trabalhar bem a iluminação, se a iluminação é amarela, colocar um tom um amarelo, se é branca que ele quer, colocar a cor branca. Isso é carinho, pessoal, e esses pequenos detalhes o cliente reconhece e ele valoriza, certo? Foi muito bom estar com vocês hoje nessa live, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Ali no chat eu vou deixar o link de todos os canais de comunicação da Promob para que vocês possam acessar mais conteúdos, inclusive esses que eu comentei com vocês aqui durante a live, tá bem? Novamente, muito obrigada a todos e até a próxima. Grande abraço.